sobre a manifestação da presença dEle. O Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre a necessidade da manifestação da presença. Porque é interessante que muitas vezes a gente se acostuma a fazer as coisas, muitas vezes fazer coisas para Deus sem ter Deus. Ou nós muitas vezes acostumamos a tomar decisões na nossa vida sem ter Deus. Ou muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos o Deus da bênção. Nós muitas vezes buscamos aquilo que Deus pode dar, mas não buscamos a presença dEle. Sabe, quando aqui eu falo sobre a presença, eu não estou falando da onisciência de Deus. Afinal, isso é um atributo dEle. Deus é onisciente e é onipresente, amém? Então Ele está em todos os lugares. Mas o fato é que nós precisamos da manifestação dEle. Nós precisamos, como seres humanos e como filhos, que Ele se manifeste em todos os momentos da nossa história. Porque afinal, para eu tomar uma decisão, eu preciso que Ele se manifeste. Para eu me mover em algo, eu preciso que Ele se manifeste. Só que o problema é que nós muitas vezes nos acostumamos a não ter a manifestação dEle. Nós achamos que as nossas decisões, que as nossas razões são simplesmente o suficiente. E muitas vezes nós anulamos a manifestação dEle. Só que o interessante é que a manifestação de Deus, ela é extremamente necessária para viver nessa terra. Afinal, ela é um combustível, ela é que nos impulsiona, ela que nos faz avançar. Eu creio que esses jovens, esses adolescentes viveram um marco na história. E aqui eu pregava hoje de manhã lá, era justamente sobre isso. Era sobre nós sermos bombardeados pelo Espírito Santo. Mas aí vem a segunda-feira, aí vem a terça, vem a quarta. Passa uma semana, um mês, e eu preciso sentir essa presença todos os dias. Não apenas em 3 dias quando estamos reunidos, ou não apenas quando tem um culto como esse, maravilhoso, poderoso. Não, eu preciso sentir a presença de Deus quando eu me levantar, quando eu deitar, quando eu comer, quando eu agir, quando eu andar, quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver aconselhando alguém, quando eu estiver tomando uma decisão. E vamos para a palavra, lá em Êxodo 32, vai contar a história, não precisa abrir, só vou citar aqui, vai contar a história de quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Quantos lembram dessa história? Quando Moisés sobe ao monte, justamente para receber de Deus sobre os 10 mandamentos, a lei. E aí de repente o povo começa a ficar impaciente, começa a olhar para Moisés, começa a olhar para aquela situação e falar: por que Moisés não desce logo? Aí eles se reúnem, juntam todas as joias, todos os ouros que tem ali, junto com o povo, e eles fazem um bezerro de ouro. E o interessante dessa história é que depois disso há um embate muito grande entre Moisés e Deus. Moisés desce, e aí Deus começa a ter um diálogo com Moisés. Estou parafraseando aqui, mas Deus chega para Moisés e fala: esse povo está adorando outras coisas, outros deuses. Em outras palavras, está dizendo: Moisés, vai lá e resolve. O interessante é que o período que Moisés ficou ausente, o povo decidiu adorar outras coisas. Você pegou essa chave que eu acabei de falar? Enquanto Moisés esteve ausente, o povo procurou outras coisas. Por isso nós precisamos da presença de Deus todos os dias, para que o nosso coração não venha adorar outras coisas, para que o nosso coração não venha se curvar às outras coisas. Em Êxodo 33, agora eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Êxodo 33. A partir
do verso 2. É a continuação dessa história. Diz assim: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês. Grava isso aqui, meu irmão. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. No verso 4, quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Quando Deus aqui decidiu não ir mais com o povo, houve um sentimento de arrependimento no povo, porque diante de toda aquela situação, Deus irou-se, chegou para eles e falou: eu não vou mais com vocês, a minha presença não estará mais com vocês. Então aqui Deus simplesmente falou para eles: eu não vou mais com vocês. Muitas vezes buscamos apenas as bênçãos de Deus. Nesse caso, no verso 2 nós vemos, Deus manda um anjo para ir com eles e promete vitória sobre os inimigos. Olha que interessante isso, no verso 2, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus. Aí ele começa a citar um monte de povo ali. Então Deus promete para eles: ó, eu vou dar a vitória para vocês, eu vou dar a vitória, porém eu não irei junto. Deus promete a vitória para eles, mas Deus não vai junto. Deus envia um anjo, porque muitas vezes a gente quer apenas a bênção, mas a gente não quer a presença. Talvez muitos de nós nessa situação falou: poxa, fechado Deus, onde que eu assino? Deu a vitória, é tudo que eu precisava. Mas muitas vezes não precisamos da vitória apenas, meu amado. Nós precisamos daquele que guerreou e venceu um dia por nós. Nós precisamos entender que apenas a bênção não é o suficiente. Termos a bênção sem ter o autor da bênção não faz sentido. Para esse povo não podia fazer sentido eles terem a vitória e não terem junto com eles a presença de Deus. Por isso no texto, no verso 4 diz: quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Aqueles mesmos enfeites que eles haviam feito o bezerro de ouro. Então houve um arrependimento profundo nesse povo, porque eles entenderam a necessidade da presença. Mesmo com o cenário, Deus falando para eles que ia dar a vitória, que ia conquistar aquela terra, eles falaram: não, Deus, essas palavras são demais para nós. Essas palavras são demais para nós. Eu não quero apenas a terra, eu quero aquele que me deu a vitória. Eu quero te conhecer mais. Por isso não faz sentido nós termos as bênçãos de Deus e não termos o dono da bênção. Não faz sentido nós termos uma casa nova, um recurso novo, algo diferente de Deus, sem ter Deus. Você imagina o quanto, que loucura é isso? Nós conquistarmos as coisas, e quando conquistarmos as coisas sentirmos um vazio dentro de nós, justamente porque aquele que proveu muitas vezes não está lá dentro. Eu sempre costumo falar com os jovens, com a nossa galera, que eu já vi muito jovem adquirir coisas na vida. Já vi muita gente comprar carro, muita gente comprar casa, só que se perde no meio da bênção. Justamente porque só quis a bênção, não quis o dono da bênção. Então não faz sentido para nós termos as coisas sem termos a presença dEle. Não faz sentido ter um carro sem ter Deus. Não faz sentido ter uma casa nova sem que Deus esteja lá dentro. E quando eu falo Deus, como eu falei no começo, Deus é onipresente, amém? Mas sem a manifestação dEle, sem nós entrarmos nessas coisas, entrarmos nesses lugares e sentirmos a presença de Deus muito palpável. Por isso, quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu falava: Deus, não faz sentido. Não faz sentido eu levar uma galera a não sei quantos quilômetros daqui, passarmos 3 dias, se a tua presença não estiver lá. Não faz sentido.
Não faz sentido gastar o meu tempo, gastar os meus recursos para chegar lá e nada acontecer. Senhor, se manifeste naquele lugar. Se manifeste naquele lugar, para que algo poderoso aconteça, para que, como nós ouvimos aqui nos testemunhos, as coisas mudem de cenário. Gente que não queria constituir família, você pegou esse testemunho aqui? Gente que não queria casar, gente que não queria constituir família, por marcas do passado. Deus mudou a história. Deus mudou a história de alguém, porque se alguém decidiu buscar a manifestação da presença dEle, alguém decidiu que o Espírito Santo viesse sobre ela e mudasse o cenário. Por isso não basta ter as coisas sem ter Deus nessas coisas, não basta fazer as coisas sem ter Deus. Não faz sentido sermos uma igreja sem ter a manifestação da presença de Deus. Não faz sentido manter uma estrutura e mais tarde a gente vai celebrar juntos sobre algo. Estou dando um spoiler aqui, pastorzão. Não basta nós termos uma estrutura, nós temos conforto se a presença não estiver. Desculpa, amados, mas não vale a pena sair de casa. Não vale a pena sentarmos no banco e não sentirmos uma manifestação muito poderosa do Senhor. Então o que temos buscado nesses dias? O que nós temos focado nesses dias? Sabe, não vale a pena. Não vale a pena a gente se desgastar, gastar a nossa vida em prol das coisas, se o Deus não se manifestar, se o Deus não estiver. Vamos continuar no verso 3. Olha o que diz lá em Êxodo 33, verso 3. Vão para a terra onde flui leite e mel, eu porém não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Aqui fala sobre um Deus que não habita em meio ao pecado. É interessante sobre isso, porque todas as manifestações da presença de Deus gloriosa, todos os avivamentos, nós enxergamos como ponto de partida um movimento de avivamento a partir de um arrependimento de coração, um arrependimento de conduta e de pecado. Por isso, meu amado, o desafio dessa noite para você: se você está buscando coisas e não a presença de Deus, arrependa-se, porque não faz sentido. E esse povo se arrependeu, esse povo caiu em si, começou a chorar, porque não faz sentido. O povo se arrependeu no verso 4. Sem arrependimento não existe manifestação da presença. Sem arrependimento não existe a manifestação. Quantos querem a presença de Deus aqui essa noite? Quantos querem se arrepender aqui essa noite? É isso. Porque o que nos separa da presença de Deus? Vamos lá. Isso aqui eu falo bastante com a galera. Algo nos separa do amor de Deus? Do amor, algo nos separa? Não, nada nos separa, né? Romanos 8, nada nos separa. Mas existe algo que nos separa da presença dEle. E o que é? Pecado. Pecado nos separa. Por isso esse povo se arrependeu, porque ele entendeu que através do pecado Deus se afastou. Deus não compactua com o pecado. Vamos lá para o verso 7. Depois disso, Moisés vai à tenda do encontro, onde ele costumava ir falar com Deus. Olha no verso 7 que diz: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Então Moisés se retirava para essa tenda para ouvir ao Senhor. Nesse caos todo que estava, ele simplesmente se retirou e decidiu ouvir a Deus. Continuando no verso 12, diz assim, verso 12: Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Verso 14: O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Verso 15: Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui.
No verso 12, Moisés rasga o coração e clama pela presença. Aqui Moisés se retira e vai ter um encontro com Deus. Deus, o Senhor prometeu. Deus, esse é o teu povo. Não nos tire daqui se o Senhor não foi junto. Aqui Moisés rasga o coração. Moisés usa todo o seu argumento, tudo aquilo que Deus já havia dito sobre o povo e sobre ele mesmo. Porque olha o que fala aqui, voltando no verso 12: tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem verás comigo. Dissestes, eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Então aqui Moisés fala para Deus, olha que argumento de Moisés. Moisés chega para Deus e fala: Deus, esse é o seu povo, o Senhor falou. Mas também, Moisés, o Senhor falou a respeito de mim. Você disseste que me conhece, que tem se agradado de mim. Então Moisés falou: poxa, esse é o povo. O próprio Deus falou que ele se agrada de mim. Então por que ele não vai junto? Sabe, Moisés tem esse embate com o Senhor. E aí no verso 13, Moisés pede para conhecer os caminhos de Deus. Moisés pede para conhecer os caminhos de Deus. Se te agradas de mim realmente, Deus, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Então quem busca a presença de Deus, clama por Deus, é porque quer conhecer os caminhos do Senhor, quer conhecer a direção dEle, quer conhecer a vontade dEle. No verso 15, pulando um pouquinho, então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Aqui é a frase famosa de Moisés. Depois de todo o argumento, Moisés solta essa: Deus, não nos faça sair daqui. Sem a tua presença não vale a pena. Sem a tua presença não vale a pena. E voltando no 14, o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Descanso. Por isso precisamos tanto da presença. Em dias tão atribulados, a presença dEle quer se manifestar para nos dar descanso, para nos conduzir a um caminho que Ele mesmo vai fazer, para nos conduzir por lugares que Ele mesmo vai traçar, para nos colocar em lugares que Ele mesmo vai arrumar. É por isso da necessidade da presença. Mas afinal, quais são os benefícios da presença? Vou citar alguns textos aqui que corroboram um pouco sobre os benefícios de nós termos a presença de Deus, termos a manifestação da presença de Deus todos os dias, sempre nas nossas vidas. O primeiro benefício da presença de Deus, de estarmos sempre experimentando sobre a presença. Gênesis 28:15 diz assim: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu a trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A presença de Deus traz o consolo na caminhada. A presença de Deus traz o consolo. Eu estou com você e cuidarei de você. Quem tem a presença manifesta do Senhor tem consolo na caminhada, tem a segurança de que Ele está na direção, tem a segurança de que Ele está movendo todas as coisas. Quem tem a presença de Deus tem encorajamento, é encorajado pelo Senhor. Em Deuteronômio capítulo 20, verso 1 diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quem tem a presença é encorajado por Deus a todo momento. Quem tem a manifestação de Deus sempre na sua vida é encorajado a avançar, é encorajado a não olhar as circunstâncias, não olhar os gigantes, não olhar as dificuldades, mas olhar o poder de Deus que é manifesto todos os dias. Mas o benefício da presença de Deus é o conforto. Isaías 43:2 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Quem tem a presença de Deus, tem o conforto dele. Quem tem a presença de Deus, tem o descanso. Como nós acabamos de ler no verso 14: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quem tem a presença de Deus tem alegria. Tem gente alegre aí? A presença de Deus traz alegria. Provérbios fala, né? Alegria do Senhor formoseia o rosto. É isso? É, né? A nossa força. Não. Formoseia o rosto, não é? Deu um branco agora. É, né? Achei que bugou agora. Meu irmão, diante de se falar que tem a presença e anda emburrado, gente, anda de cara feia. Não adianta. Quem tem a presença de Deus é alegre, é feliz. Olha o que fala lá em Salmos 89:15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Como é feliz. Como é feliz. Como tem andado seu coração nesses dias? Tem andado frustrado? Como tem andado o seu rosto nesses dias? Como tem andado? Sabe, muita gente emburrada, muita gente sem felicidade, sem alegria. Talvez porque tem uma mentalidade desse mundo de que a alegria e a felicidade está apenas em coisas. E não está. Como eu falei no começo, não adianta a gente ter coisas se a gente não ter o dono, aquele que tem o universo na palma das suas mãos. Sem a manifestação dele nada faz sentido. Queria convidar o pessoal do louvor para subir. Até queria pregar uma hora hoje, irmãos, mas a voz não está aguentando. Há quanto tempo que você não sente a manifestação do Senhor? Essa manifestação que traz consolo na caminhada, essa manifestação que encoraja, essa manifestação que traz conforto, essa manifestação que nos traz algo poderoso quando caminhamos, essa manifestação da presença que coloca o chão antes de nós pisarmos, essa manifestação que nos faz avançar mesmo em meio às dificuldades, essa manifestação que nos traz algo poderoso a tal ponto de não olharmos os gigantes, mas olharmos aquele que vence os gigantes. Sabe, amados, há quanto tempo não sentimos a presença, não somos constrangidos com o amor de Deus, as nossas pernas não conseguem sustentar mais, a tal ponto de chorarmos e clamarmos por Ele cada vez mais. Quanto tempo nossos olhos não enchem de lágrimas, pelo simples fato de Ele estar nos tocando. Há quanto tempo? Nada faz sentido sem a presença dEle, nada faz sentido sem a manifestação, nada faz sentido se nós não sentirmos o toque, nada faz sentido. Nada faz sentido. Você pode ficar de pé. Olha o que fala lá em Salmo 139:7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Salmo 145:18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Feche seus olhos. Qual tem sido o nível da sua fome pela presença? O nível que você vai ter da presença de Deus será o mesmo nível que você busca. Se você busca pouco, você terá pouco. Se você busca muito, você terá muito.
E o Senhor, a manifestação dele, o seu poder é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Talvez você pense: poxa, mas eu já busquei tanto. Continue buscando, porque a fonte não esgota. A fonte é eterna. Há quanto tempo você não busca? Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.